Senhores membros da mesa, senhores vereadores, senhores servidores, senhores telespectadores, internautas, em especial aqueles que nos assistem ao vivo pela página da Câmara no Facebook, bom dia. Na presente data de 30 de setembro, às 9 horas e 24 minutos, para darmos início à 29ª sessão ordinária do ano 2020, solicito ao primeiro secretário que faça a verificação de presença. Estão presentes os vereadores Arildo Batista, Paulinho dos Condutores, Valmir do Parque Bela, doutora Márcia Santos, Aderbal Sodré, Patrícia Juliane, Luiz Flávio, doutor Rodrigo Salomão, Juarez Araújo, Lucimar Ponciano, Paulinho do Esporte, Abner de Madureira e Sônia Patas da Amizade. Estão todos presentes, senhor presidente. Sob a proteção de Deus e com o coração inteiramente voltado para a pátria e para a comunidade a que servimos, declaro aberta a presente sessão ordinária. Peço a todos que se levantem para a execução do hino nacional brasileiro. Logo após, por gentileza, peço à vereadora Sônia Patas da Amizade que proceda à leitura de um trecho da Bíblia.
capítulo 11, versículos 5 ao 6. Assim como você não conhece o caminho do vento, nem como o corpo é formado no ventre de uma mulher, também não pode compreender as obras de Deus, o Criador de todas as coisas. Pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não retires a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas serão igualmente boas. Passaremos agora à fase da sessão ordinária, em que serão lidos e votados, conforme disciplinado, os expedientes dos vereadores. Antes, porém, informo que para a presente sessão foram protocolados 87 trabalhos, sendo 58 indicações, 21 moções, 4 requerimentos e 4 pedidos de informações. Solicito ao primeiro secretário, vereador Paulinho do Esporte, que faça a leitura das sínteses das moções protocoladas para esta sessão. Moção de número 151 a número 160. Congratula em nome do senhor Luiz da Silva Neves, auxiliar de enfermagem Maria Elizabeth da Silva, a técnica de enfermagem Simone Góes Souza, a técnica de enfermagem Rafaela Lutz Marques, a técnica de enfermagem Cristiane Pinheiro de Oliveira, auxiliar de enfermagem Eusir França, a oficial de serviços municipais Renata Mendes da Silva, a recepcionista Patrícia Aparecida Alves, a atendente Patrícia dos Santos Aguiar, o auxiliar técnico Gilson Pacheco de Andrade e assistente administrativo Sandra Cristina Toledo Pereira, pelos serviços prestados. Autoria, vereadora doutora Márcia Santos. Moção número 161. Moção congratulatória à Delegacia de Investigações Gerais, DIG Jacareí, na pessoa do seu responsável, delegado Dr. Luiz Antônio Cunha dos Santos, pelo belíssimo trabalho realizado no esclarecimento do episódio relacionado ao desaparecimento do casal Alexandre e Marcela, recentemente ocorrido em nossa cidade. Autoria, vereador Arildo Batista. Moção número 162. Requeremos cumprir as formalidades regimentais, seja constado na ata do trabalho da sessão o registro de moção comemorativa do Dia da Secretária, celebrada em 30 de setembro. Nessa oportunidade, então, consignamos nossos mais sinceros cumprimentos pelo transcurso da data dedicada à importante profissão. Feito esse registro, respeitosamente queremos que sejam adotadas as providências habituais para a divulgação da presente manifestação. Sala de Sessões, 30 de setembro de 2020. Autoria, vereador Valmir do Parque Meia Lua. Moção número 163. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente dessa casa cumprir as formalidades regimentais, seja consternado o trabalho dessa sessão o registro de moção comemorativa ao Dia do Vendedor, celebrado em 1º de outubro. Nesta oportunidade, então, consignamos nossos mais sinceros cumprimentos pelo transcurso da data comemorativa dedicada à importante profissão. Feito esse registro, respeitosamente requeremos a presidente desta casa que sejam adotadas providências habituais para a divulgação da presente manifestação.
Sala de Sessões, 30 de setembro de 2020. Autoria, vereador Valmir, do Parque Meia Lua. Moção número 164. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente dessa casa, cumpridas formalidades regimentais, seja constado na ata dos trabalhos da sessão o registro de moção comemorativa ao dia da terceira idade, celebrado em 1º de outubro. Trata-se da data para discussão e reflexão dos direitos da pessoa da terceira idade, bem como homenageá-los pela história de vida e pelo que representaram e ainda representam no desenvolvimento da cidade. Feito esse registro, respeitosamente requeremos que sejam adotadas as providências habituais para a divulgação da presente manifestação. Sala de Sessões, 30 de setembro de 2020. Autoria, vereador Valmir, do Parque Meia Lua. Moção número 165. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente dessa casa, cumpridas as formalidades regimentais, seja constado na ata dos trabalhos da sessão o registro de moção comemorativa ao dia do contador, celebrado em 22 de setembro. Nessa oportunidade, nós conseguiremos nossos mais sinceros cumprimentos aos profissionais da área pelo transcurso da data dedicada ao importante ofício. Feito esse registro, respeitosamente requeremos ao presidente desta casa que sejam adotadas providências habituais para a divulgação da presente manifestação. Sala das Sessões, 30 de setembro de 2020. Autoria, vereador Valmir, do Parque Meia Lua. Moção número 166. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente dessa casa, cumpridas as formalidades regimentais, seja constado na ata do trabalho da sessão o registro de moção comemorativa ao dia do técnico industrial, celebrado em 23 de setembro. Nessa oportunidade, consignamos nosso cumprimento a todos que exercem esta importante profissão e desejamos sucesso em suas carreiras. Feito esse registro, respeitosamente requeremos ao presidente dessa casa que sejam adotadas as providências habituais para a divulgação da presente manifestação. Sala de Sessões, 30 de setembro de 2020. Autoria, vereador Valmir, do Parque Meia Lua. Moção número 167. Requeremos cumpridas as formalidades regimentais, seja constado na ata do trabalho da sessão o registro de moção comemorativa ao dia do soldador, celebrado em 23 de setembro. Nesta oportunidade, nós conseguiremos nossos mais sinceros cumprimentos pelo transcurso da data dedicada à importante profissão. Feito esse registro, respeitosamente requeremos que sejam adotadas as providências habituais para a divulgação da presente manifestação. Sala de Sessões, 30 de setembro de 2020. Autoria, vereador Valmir, do Parque Meia Lua. Moção número 168. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente dessa casa, cumpridas as formalidades regimentais, seja constado na ata do trabalho da sessão o registro do transcurso do Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência, 21 de setembro. Essa data foi criada com o objetivo de conscientizar sobre a importância do desenvolvimento de meios de inclusão das pessoas com deficiência na sociedade. Feito esse registro, respeitosamente requeremos ao presidente dessa casa que sejam adotadas providências habituais para a divulgação da presente manifestação. Sala de Sessões, 30 de setembro de 2020. Autoria, vereador Valmir, do Parque Meia Lua. Moção número 169. Requeremos, excelentíssimo senhor presidente dessa casa, cumpridas as formalidades regimentais, seja constado na ata dos trabalhos dessa sessão o registro do transcurso do Dia Mundial dos Surdos, 20 de setembro. Trata-se de importante data para a discussão e reflexão das lutas e direitos das pessoas surdas que buscam melhores condições de vida, trabalho, educação, saúde,
dignidade e cidadania, sempre dando-nos inúmeros exemplos de superação. Feito esse registro, respeitosamente requeremos que sejam adotadas as providências habituais para a divulgação da presente manifestação. Sala de Sessões, 30 de setembro de 2020. Autoria, vereador Valmir do Meia Lua. Moção número 170. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente dessa casa, cumpridas as formalidades regimentais, seja constado em atos dos trabalhos dessa sessão o registro de nossas congratulações à Associação Comercial e Industrial de Jacareí, na pessoa do senhor presidente, o senhor Rael Mamute, pela passagem nesse mês de setembro do aniversário de 81 anos de fundação da instituição. Nesta oportunidade, nos regozijamos com muito mais um avanço dessa importante agremiação de classe na obtenção de reconhecimento e do título de utilidade pública, na certeza que agora serão traçados com mais facilidade ações de incentivo ao comércio e outras atividades econômicas da nossa cidade, sejam locadas no centro ou nos bairros de Jacareí, que sempre destacaram a associação como um ícone de inovação, dedicação e compromisso para o povo jacareiense. Feito esse registro respeitosamente, requeremos ao presidente dessa casa que sejam adotadas providências de estilo para a divulgação da presente manifestação. Sala das Sessões, 30 de setembro de 2020, autoria vereadora Lucimar Ponciano. Moção número 171. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente dessa casa, cumpridas as formalidades regimentais, seja constado no trabalho dessa sessão o registro de moção de reconhecimento da responsabilidade e do árduo trabalho realizado pelos valorosos homens do Corpo de Bombeiro e da Defesa Civil de Jacareí no atendimento a diversificadas ocorrências, em especial na atuação de combate às queimadas nos mais diferentes e distantes pontos de nossa cidade. Feito esse registro, respeitosamente queremos ao presidente dessa casa que sejam adotadas providências de estilo para a divulgação da presente manifestação. Sala de Sessões, 30 de setembro de 2020, autoria vereadora Lucimar Ponciano. Não temos mais moção, senhor presidente. Solicito à segunda secretária que proceda à leitura da síntese dos requerimentos protocolados para esta sessão. Requerimento 372. Considerando que em 10 de fevereiro de 2020, a Administração Municipal de Jacareí encaminhou ofício solicitando a cooperação técnica, material, administrativa e operacional para a implantação de pátio municipalizado, bem como a delegação de competências do DETRAN de remoção, guarda e depósito de veículos removidos e ou apreendidos por infração de trânsito. Considerando que o presente pleito se justifica pelas consequências afetas à saúde pública e segurança dos cidadãos de Jacareí, que sofre com o constante abandono de veículos velhos e inservíveis nas ruas da cidade, carcaças que se tornam depósito de lixo e até local de guarda de entorpecentes pela criminalidade, por conta de tais veículos não possuírem um dono e que as atuais empresas de pátio e guinchos conveniadas com o governo estadual não realizam a remoção dos veículos, alegando que ninguém irá custear posteriormente o serviço de remoção e a estadia deles nos atuais pátios. Por isso, buscamos a municipalização deste âmbito administrativo para que a municipalidade de Jacareí possa não só desonerar a gestão estadual dessa distante demanda, mas principalmente adotar as medidas locais pertinentes para o efetivo saneamento desse grave problema urbano. Considerando que os termos do convênio, já assinado pelo prefeito municipal de Jacareí, seguiu estritamente o modelo enviado e validado pelo DETRAN e que guarda somente
a anuência desta ilustre consultoria jurídica para seguir para seus tratos conclusivos e publicação de praxes. Requeremos, ouvido e aprovado pelo egrégio plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja oficiado ao Departamento Jurídico do DETRAN, solicitando a agilização do processo relativo ao convênio com o município de Jacareí, para a municipalização dos pátios de guarda e depósito de veículos removidos e ou apreendidos por infração de trânsito. Assim sendo, muito respeitosamente, recorremos à compreensão e aos préstimos do Departamento Jurídico do DETRAN e, antecipando o agradecimento pela atenção dispensada, subscrevemos vereador Juarez Araújo, vereador Abner de Madureira. Senhor presidente, foi solicitado votação. Senhor presidente, eu e o senhor fizemos esse requerimento aí com a ideia de um projeto muito bacana para a cidade de Jacareí, que a gente sabe a situação de muitos veículos aí, situação de abandono nas vias públicas da cidade. Pensando nisso, nós elaboramos um projeto e também uma indicação para o prefeito executar esse serviço. E estamos apenas dependendo do DETRAN, a liberação do DETRAN. Então, quero aqui pedir a votação de todos os vereadores, inclusive, vou pedir para o meu assessor passar um por um, para vocês poderem assinar junto com a gente, para reforçar esse pedido, para ver se o DETRAN atende a essa necessidade de Jacareí, para que possa ser implantado esse trabalho na nossa cidade, de recolhimento desses carros antigos em situação de abandono na rua. Conto com o voto favorável de vocês. Muito obrigado. Requerimento 372 em votação. Os vereadores contrários se manifestem levantando o braço. Requerimento aprovado. Próximo requerimento. Requerimento 373. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta Casa, ouvido e aprovado pelo egrégio plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja oficiado o excelentíssimo prefeito da cidade de São José dos Campos, o senhor Felício Ramute, solicitando manutenção da ponte localizada na estrada Natan Sampaio de Almeida, antiga Capitingal, interligada à Estrada da Amizade, em região limítrofe entre os municípios de São José e Jacareí. Solicitamos contatos para que o secretário da Infraestrutura de São José dos Campos tome providências para a manutenção da referida ponte de madeira, tendo em vista que a mesma se encontra na região limítrofe entre os municípios, e, se for o caso, que a obra seja feita em parceria com o município de Jacareí, atendendo assim a demanda da população que tanto utiliza desse trecho da estrada. Considerando as precárias condições em que a ponte se encontra, conforme comprovam as fotos anexas, torna-se urgente a sua manutenção para que sejam evitados acidentes de maior gravidade. Salientamos que já foi solicitada a manutenção da ponte através do requerimento número 250/2020, protocolado na 21ª sessão ordinária desta Casa Legislativa, realizada dia 21 de agosto de 2020, tendo sido atendida na ocasião, porém, no último fim de semana, a ponte foi danificada por uma máquina de grande porte que por ela trafegou, comprometendo toda a estrutura. Solicitamos ainda a implantação de limitadores na ponte, possibilitando a passagem somente de veículos condizentes com a sua estrutura, para que não seja danificada novamente. Situação esta que prejudica toda a população que a utiliza diariamente. Por fim, muito respeitosamente, recorremos à compreensão e aos préstimos do excelentíssimo senhor Felício Ramute, prefeito municipal de São José dos Campos. E, antecipando o agradecimento pela atenção dispensada, renovamos nossas respeitosas saudações. Vereador Juarez Araújo, senhor presidente, foi solicitado votação. Senhor presidente, por incrível que pareça, essa ponte faz uns 30 dias que foi feita a manutenção, justamente porque passou algum carro de grande porte lá e deteriorou a ponte. E aí, por falta dessa sinalização, desse limitador para limitar o tamanho dos veículos que passam por lá, passou uma danada de uma máquina e detonou a ponte de novo. Eu acho até que ela deve ter caído para dentro do rio, porque pela situação que a gente viu a ponte lá, e as fotos que eu posso até mostrar, deve ter caído essa máquina para dentro. Então a gente pede à Prefeitura de São José dos Campos, já que é da competência deles, para que ponha ali, instale ali a manutenção da ponte e limitadores para evitar que esse transporte de grande porte fique trafegando por ali. Muito obrigado, conto com o apoio dos nobres pares. Senhor presidente, quero colaborar também e dizer, Juarez, é isso mesmo, e também solicitar, fazer uma força-tarefa de unirmos e ir lá em São José conversar com eles, porque o lixo está muito grande ali, a divisa ali, o entulho, o lixo, estamos tendo jogado demais. O Valmir esteve lá esse tempo atrás, esteve lá, né, Valmir?
do lado da Estrada da Amizade, que fica no bairro do Rio Comprido, é muito lixo, então temos que fazer uma força-tarefa para que eles limpem também aquele lixo lá em entulho. Mas é isso mesmo, a ponte está deteriorada e precisa muito, porque está do lado de São José dos Campos. Requerimento 373 em votação. Os vereadores contrários se manifestem levantando o braço. Requerimento aprovado. Próximo requerimento. Requerimento número 374. Requerimos ao excelentíssimo senhor presidente desta Casa, ouvido e aprovado pelo egrégio plenário, cumpridas as formalidades regimentais, ser oficiado a EDP, solicitando a troca de 2 postes de madeira cujas bases estão comprometidas pela proliferação de cupins, apresentando risco de queda, na rua Manuel Inácio da Silva Varenga, em frente ao número 390 e ao lado do número 400, no Jardim Pedra Mar, em Jacareí. Assim sendo, muito respeitosamente, recorremos à compreensão e aos prestes desta concessionária e, antecipando o agradecimento pela atenção dispensada, subscrevemos. Vereador Valmir Parque do Meia Lua. Requerimento número 375. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta Casa, ouvido e aprovado pelo egrégio plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja oficiado ao DR, Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo, solicitando providências referentes à falta de uma ponte na altura do número 3.910 da rodovia General de Euriale de Jesus Zerbini, na região do bairro São Silvestre, nesse município. Moradores improvisaram uma ponte de bambu no local, mas a mesa não proporciona as condições necessárias para que os pedestres efetuem a travessia com segurança. Assim sendo, muito respeitosamente, recorremos à compreensão e aos préstimos do DR e, antecipando o agradecimento pela atenção dispensada, subscrevemos. Vereador Valmir Parque do Meia Lua. Senhor presidente, não há mais requerimentos. Os requerimentos foram apreciados na forma regimental. Solicito à segunda secretária, a vereadora Sônia Patas da Amizade, que faça a leitura do resumo das sínteses dos pedidos de informações protocolados para esta sessão. Pedido de informação número 146. Considerando as várias visitas feitas à rua Afonso Henrique da Costa Guimarães, no bairro Veraneio Jal, quando constatamos a falta de tubulação ou galeria para escoamento de água e os ofícios enviados solicitando a realização da obra. Considerando que foi aberta uma valeta no meio da referida rua para dar conta do escoamento e que, nas últimas chuvas, a água invadiu residências, os moradores acabaram perdendo seus pertences, sendo um deles cadeirante e morador da residência número 63, que foi um dos mais prejudicados. Considerando que o referido morador não consegue sair de sua residência devido à valeta que foi aberta e por várias vezes esse senhor tem que ser socorrido pelo SAMU, que também não consegue chegar com o veículo até a casa por conta dessa valeta, que só aumenta a cada dia aproximando das residências. Considerando os alertas feitos por esse vereador à Prefeitura, através de ofícios e fotos apresentadas na TV Câmara, referentes ao problema, que é preciso colocar uma tubulação para resolvê-lo, e que já estamos em 2020 e nenhuma providência foi tomada. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta Casa, ouvido e aprovado pelo egrégio plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja encaminhado ao senhor prefeito municipal de Jacareí o seguinte pedido de informações. Primeiro, a Prefeitura tem conhecimento dessa valeta que a cada dia que passa devido à erosão está se aproximando das residências? Segundo, em caso positivo, qual providência será tomada por parte da Secretaria de Infraestrutura? Terceiro, em caso positivo, qual a data prevista para a colocação da tubulação? Ao aguardo de manifestação, subscrevemos. Vereador Valmir Parque do Meia Lua. Pedido de informação número 147. Requer informações acerca da aplicação de testes para a detecção da Covid-19. Autoria, vereador Luiz Flávio. Pedido de informações número 148. Requer informações acerca da revitalização da área do lago do bairro Parque Califórnia. Autoria, vereadora Márcia Santos. Pedido de informação número 149. Considerando a clareza expressa na Lei Complementar número 91 de 2017, que altera a redação dos artigos 2º, 48 e 50 da Lei Complementar número 68, de 17 de dezembro de 2008, que dispõe sobre o Código de Normas, Posturas e Instalações Municipais,
e ser esta de suma importância ao interesse público, inerente à saúde, higiene e segurança, fomentando a responsabilidade de proprietários de imóvel nesta urbe. Considerando que nos mais de 150 bairros da cidade há um número elevado de reclamações de cidadãos jacarienses sobre o estado de abandono de terrenos localizados em áreas urbanas de nosso município, alguns de significativa metragem, que se transformaram em depósito de lixo e criadouro de toda espécie de animais e insetos, causando mortes, danos à saúde e à higiene, bem como indignação dos moradores de seus entornos. Considerando que neste tempo seco, diante da ação inconsequente de muitos proprietários que usam terreno abandonado e como matagal para provocar queimadas, atingindo toda a localidade ao redor e causando danos à saúde das pessoas, uma vez que a fumaça provoca sintomas vinculados ao aparelho respiratório, sobrecarregando o atendimento da UPA Dr. Telmo de Almeida Cruz, equipamento este de referência municipal no atendimento a suspeitas de infecções pelo coronavírus, que aponta, em relatório do Covid-19, editado em 25 de setembro de 2020, o número de casos descartados de mais de 9.559 pessoas. E considerando estar bem claro nos artigos da Lei Complementar, número 91/2017, que diante do cenário de abandono de imóveis que venham a provocar o desenvolvimento de criadouros de espécies animais peçonhentos ou transmissores de doenças nos 4 cantos da cidade, onde despontam problemas agravantes de saúde pública, principalmente as queimadas devido ao matagal e acúmulo de lixo inflamável, causando o esforço ímpar do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil da cidade, que neste ano de 2020 já registraram 248 focos de incêndio em nosso município. É obrigação da administração pública municipal agir de modo preventivo. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta Casa, ouvido e aprovado pela Egrégio Plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja encaminhado ao senhor prefeito municipal de Jacareí o seguinte pedido de informações acerca da aplicação da Lei Complementar número 91/2017, que altera a redação dos artigos 2º, 48 e 50 da Lei Complementar número 68, de 17 de dezembro de 2008, que dispõe sobre o Código de Normas, Posturas e Instalações Municipais. Primeiro, como se encontra sendo procedida a aplicação do artigo 50, parágrafo 4º da Lei Complementar número 91, de 31 de março de 2017, em especial as providências das localidades de queimada encaminhadas pela Defesa Civil e Corpo de Bombeiros, referente aos 248 registros de queimadas no nosso município? Caso não houve atendimento à lei sancionada em março de 2017, justifique. Segundo, há plano de trabalho em andamento para a prevenção de queimadas e outras ocorrências na época de estiagem de abril até o período de chuvas? Terceiro, a administração municipal não poderia publicar um decreto de atenção e ação para um período remediado de 60 dias para a limpeza do imóvel abandonado e apresentar a aplicação da lei supracitada? Não poderia, sendo este o caso de interesse público e de total preservação da saúde e higiene, despoluição visível, promover a arrecadação da área correspondente ao abandono e direcionar a multa dela originada para ser utilizada na saúde das pessoas em risco até de morte e ao atendimento da demanda reprimida de espaço cultural, esportivo, de lazer, e tão como direcionar as famílias de interesse social inscritas no auxílio aluguel? Qual o impedimento de atendimento a esses direcionamentos? Quarto, diante das demandas via 0800 e e-mail encaminhamentos dos vereadores referentes a terrenos baldios, qual a ação concreta que está sendo realizada para atender a lei? Quinto, diante de uma vistoria e do encaminhamento de munícipes de solicitações de limpeza, segue uma amostragem de imagens de diversas localidades para que seja dada a informação de quantas vezes foram notificadas essas ocorrências, com advertências e multas, e qual andamento a lei mencionada foi providenciado. Ao aguardo de manifestação, subscrevemos. Vereadora Lucimar Ponciano. Senhor presidente, foi solicitado votação. Senhor presidente, esse pedido de informação, porque não dá para a gente ficar de olhos fechados diante da gravidade que está ocorrendo. A lei, em específico, ela fala dos animais peçonhentos, mas também hoje virou a queimada. E daí mistura com sintomas do coronavírus. Aí nós estamos vendo mais de 9.000 pessoas descartadas. E vão no Telmo de Almeida Cruz. Então, está calamitoso o atendimento no ponto de atendimento, está calamitoso essa situação. E agora a gente vê os proprietários não tendo a responsabilidade. E tem uma lei de 2017,
foi sancionada pelo prefeito. Então, ele tem que ter a responsabilidade de fazer ações para cuidar disso. Não dá, é mato, é queimada e pernilongo. A gente não aguenta mais receber dos moradores da cidade denúncias do mato abandonado, os bichos e agora o pernilongo e queimada. Tem que fazer alguma coisa e urgentemente. Pedido de informações número 149. Em votação, os vereadores contrários se manifestam levantando o braço. Pedido de informações aprovado. Os pedidos de informações foram apreciados na forma regimental. Solicito ao primeiro secretário, vereador Paulinho do Esporte, que faça a leitura. Não temos votos de pesar para ser apresentado na sessão de hoje. Portanto, passaremos então